do Paulinho. Durante o ano de 2024, o presidente Augusto Melo foi a apenas uma reunião do CORE e ficou meio período da reunião. Ele ficou Então só a ele está primeira parte. mentindo, Paulo. Ele mente, porque ele falou para a gente no Alambrado que ele vai em todas as reuniões. Em 2024, ele foi em apenas uma reunião. Basta pegar as atas e nós veremos. Ele foi em uma reunião, que foi a reunião da LFU. Ele ficou só até a aprovação do contrato lá do empréstimo com a XP e teve que sair. Alegou que ele não tinha um compromisso lá de fechamento de patrocínio e não poderia ficar até o final da reunião. E esse ano, ele foi na reunião de fevereiro, também teve que sair um pouco mais cedo, então eu vou falar de forma categórica aqui. O Augusto foi apenas uma reunião do CORE. O Augusto disse até no seu programa que ele se reúne mensalmente com a torcida organizada para mostrar o planejamento e tudo mais. O planejamento do Augusto nunca foi mostrado ao CORE. Os balancetes que estão no site estão até setembro. O estatuto diz, lá no artigo 97, acho que é o inciso 5, que o CORE tem a atribuição de examinar o estatuto e manifestar se tem alguma correção a fazer ou coisa do tipo. Tá? Nenhum balancete foi submetido ao CORE nesse sentido. Os balancetes, o único, que seja a verdade seja dita, foi o de janeiro, que foi apresentado na reunião de março pelo Rosala. De fevereiro até junho, nós ficamos sem receber, eles foram anunciados no dia da transparência e colocados diretamente no site, sem que o CORE analisasse previamente. E depois nós tivemos, no final do ano, a inclusão dos balancetes de julho a setembro, novamente sem a manifestação prévia do CORE, e os balancetes de outubro a dezembro ainda não foram inseridos, tampouco enviados ao CORE. O que aconteceu é que na penúltima reunião do CORE, que foi a reunião de janeiro, a reunião era às 17 horas do CORE. E a reunião do Conselho Deliberativo sobre o impeachment era às 19, tá? E o quinto andar, ele estava abarrotado de torcedores. Eu não preciso provar isso, porque tem um vídeo de um ex-jogador que, por sinal, faz sorteio de ingresso pela internet, ex-jogador que é funcionário do clube e que faz sorteio de ingresso pela internet, né? Vocês sabem de que eu estou falando, né? Tem um vídeo desse jogador mostrando como estava o quinto andar naquele dia. Então, os membros do CORE, quando passavam, eu não tive problema nenhum, tá? Mas eu preciso confessar, o ex-presidente Mário Gobi e o ex-presidente Andrés, quando saíram do elevador, eles foram hostilizados até chegar à sala de reunião. Eu acho que isso não é agradável, né? Isso não é legal. E durante a reunião, tinha soco na porta, tinha uns socos de não vai ter golpe. E eu fico muito chateado, porque o presidente do CORE, que é o Dr. Miguel, ele cobrou o presidente Augusto Melo, e o presidente Augusto Melo disse que desconhecia que tinha torcedores no quinto andar aquele dia, né? Sendo que tem um vídeo que mostra ele confraternizando com os torcedores do quinto andar. Tem um vídeo lá do ex-jogador, repito, ex-jogador que faz sorteio de ingressos na página dele no Instagram. Vocês sabem de que eu estou falando, né? Que fique muito claro, né? O processo de impeachment, né? Gente, impeachment não precisa ter crime para ter impeachment, tá? O descumprimento de regras estatutárias pode gerar um impeachment. Quando o presidente ele age em desacordo com o estatuto do clube, isso já pode gerar um impeachment. Pode ser, vamos lá, o seu Alberto do Alibe foi impeachmentado e não tinha inquérito policial. O seu Alberto do Alibe depois teve problemas com a justiça, mas não tinha inquérito quando ele sofreu impeachment. Na verdade, ele não teve nem impeachment porque ele renunciou, né? Durante o processo de impeachment, ele renunciou. E na época, ninguém falava de inquérito policial, de aguardar investigação ou coisa do tipo, tá? Então, o impeachment, ele não necessariamente precisa ser por crime.
uma infração estatutária do presidente, né, o descumprimento de regras estatutárias podem gerar o impeachment. Uma gestão temerária pode gerar o impeachment. Vou dar um exemplo aqui. O Augusto, o presidente do Corinthians, ele alega que sofreu sabotagem lá do Rubens Gomes, lá na gestão do futebol. Falou, acho que até no seu programa, né, aqui, falou para vocês. Tá, ok. Qual foi a medida tomada? Ele mandou o Rubão embora? Tá bom. E o que mais? Ele denunciou o Rubão na comissão de ética? Ele constituiu uma comissão para apurar a infração do diretor dele? Ele não fez isso. Por que você acha que ele não fez isso? Não sei. Não sei. Ele deveria. Porque veja só, o presidente do clube, ele não delega responsabilidades. Ele delega atribuições. Quando ele nomeia um diretor, o responsável pelos atos deste diretor é ele. Quando ele destitui o diretor, porque o diretor praticou algo, uma infração legal ou estatutária, a função dele é, em nome do clube, promover as medidas para apurar a infração estatutária e legal. Ele fez isso? Eu não estou sabendo. Cascão, eu documento. Eu não falo que as coisas estão no meu celular, falo que eu vou mostrar e não mostro, tá? Reunião do dia 12 de agosto. Reunião do Conselho Deliberativo, 12 de agosto. Eu vou ler aqui o que eu pedi na reunião. Eu pedi a palavra, tá? E eu coloquei o seguinte: peço, dentre as várias coisas que eu falei, peço também esclarecimento sobre o fato de, até o presente momento, não ter sido apresentado o relatório da empresa Ernst Young, o relatório que seria doa quem doer. Resposta do presidente Augusto. Como eu disse, eu vou responder na ética, Paulo. Faça por escrito tudo. Eu falei, eu posso te entregar por escrito as questões? Pode. Eu entreguei as questões por escrito. 12 de agosto, tá? Vou te mostrar um outro documento aqui. Depois, se você quiser, você publica aí, tá? Dia 26 de agosto, tá aqui, ó, dá para ver, ó, 26 de agosto, eu protocolei na secretaria um ofício, tá? Com aqueles questionamentos e, pode ver aqui em negrito, o que eu estou dizendo, ó. Porque até o momento não houve a divulgação do relatório da auditoria da Ernst Young. Eu cobrei o presidente na reunião do Conselho Deliberativo do dia 12 e eu protocolei na secretaria da presidência no dia 26 de agosto. Dia 14 de outubro, reunião do Conselho Deliberativo, ela começou dia 7, terminou dia 14. Paulo Pedro, esse que vos fala. Primeiro aqui, vou tratar sobre transparência e prestação de contas. No último dia 12 de agosto, eu vim até aqui, fiz alguns questionamentos e o presidente Augusto pediu para que eu entregasse ou enviasse os questionamentos por escrito. Entreguei os questionamentos em mãos, isso foi no dia 12 de agosto. No dia 26, eu protocolei na presidência o mesmo questionamento. Hoje é 14 de outubro. São 63 dias e eu ainda não fui atendido quanto aos meus questionamentos, inclusive quanto à auditoria da Ernst Young. Aí, eu estou assistindo acho que foi o Vessone, tá? O Vessone perguntou em janeiro sobre a auditoria da Ernst Young. O presidente deu um piti, falou, eu vou levantar e vou cobrar meu jurídico agora sobre esse relatório. Eu não estou sabendo desse relatório. Vocês viram aqui documentalmente. Eu cobrei esse relatório 3 vezes. 2 vezes em agosto, 1 vez em outubro. Eu não fui respondido até hoje sobre esse relatório.